Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a estudar as peças que são possíveis de cair na segunda fase da prova da OAB, se você escolheu penal. A peça que nós vamos estudar hoje é a resposta à acusação. Sem dúvidas nenhuma, uma das melhores peças que tem para fazer, uma das melhores que você pode encontrar. Já desde 2017, 2018, salvo engano, que não cai uma peça de resposta à acusação na prova da OAB. Então a gente está aí na expectativa de que a qualquer momento uma peça dessa possa cair. Mas antes, lembre-se, se você ainda não segue o nosso canal, clique lá, passe a seguir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber a sinalização de todo o conteúdo que a gente postar, não esqueça de curtir. Isso para a gente que produz conteúdo digital é muito importante. Se você não me segue no Instagram, te espero lá também, @professor Warlen Freire. Eu te espero lá, a gente publica muito conteúdo lá e aqui também no YouTube. Então, se você está se preparando para a sua prova, é interessante que você possa consumir, assistir esse conteúdo e, quem sabe, até indicar para algum colega que pretenda fazer a prova da OAB também em penal e processo penal na segunda etapa. Tudo bom? Sem mais delongas, o que nós precisamos entender da resposta à acusação? O primeiro ponto que chama a atenção e que é de fundamental importância é você saber a posição dessa peça dentro do rito procedimental. E por que digo isso? Porque se você consegue entender onde que a peça de resposta à acusação está no rito procedimental, você consegue entender o que você vai arguir dentro dessa peça, seja nas preliminares, seja no mérito. Para isso, é importante que você entenda a posição dessa peça no rito. Não só ela. Quando eu for ensinar para vocês memoriais, vocês vão ver que é a mesma coisa. Hoje, eu quero trabalhar com vocês a ideia de como identificar essa peça, a ideia de o que deve ser alegado nessa peça. No nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês uma resposta à acusação já aplicada na prova da OAB e vamos resolver juntos. A partir daí, eu consigo mostrar para vocês quais os detalhes que você tem que ter cuidado, quais os detalhes que você tem que observar, tá? Então, fique atento. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam como identificar essa peça e o que eu vou alegar nessa peça. Então, para isso, vou convidar vocês para vir até essa tela, porque aqui nós vamos colocar o seguinte, vou até colocar um título aqui, resposta à acusação. Muito bem, essa é a peça. Lembrando, nós podemos estar falando de resposta à acusação no rito do júri, nós podemos estar falando de resposta à acusação no rito ordinário, tá? Pode ser em qualquer um desses ritos. No entanto, tradicionalmente, na prova da OAB, sempre caiu quando é rito ordinário. Não me lembro de ter visto na prova da OAB uma resposta à acusação no rito do júri. E penso que isso não vai acontecer por tão cedo. Porque no rito do júri, a resposta à acusação, ela fica esvaziada. Você não tem que entrar no mérito na resposta à acusação no rito do júri. Se você tirar a discussão de mérito do rito do júri, ou perdão, da resposta à acusação, sobra muito pouco para você alegar. Em razão disso, quase sempre que a resposta à acusação, quase sempre não, todas as vezes que ela caiu na prova da OAB, era rito ordinário. E aí a gente precisa, sim, dar uma relembrada em como é o rito ordinário. Então vamos fazer isso aqui, rito ordinário. Nós estamos, portanto, aprendendo a fazer a resposta à acusação no rito ordinário. Professor, eu não me lembro o que é rito ordinário. Rito ordinário é um rito do procedimento comum, previsto no artigo 394 do CPP. Vamos anotar aqui para ficar fácil para você entender. Está lá no artigo 394 do CPP. Isso significa que é o rito que julga os crimes com pena máxima igual ou superior
a 4 anos. A partir daí, eu quero que vocês entendam o rito da seguinte forma. Por se tratar de crimes de ação penal pública, ele sempre vai começar com o promotor oferecendo a denúncia. Pois muito bem. Quando ele oferece a denúncia, o juiz vai analisar o artigo 395. Se essa denúncia não preencher os requisitos, o juiz vai rejeitar a denúncia. Mas é lógico que se nós estamos estudando uma peça processual, significa que o juiz recebeu a denúncia. Então, depois tem o recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia, isso está lá no artigo 396 do CPP. Significa que o juiz entendeu que estavam presentes os requisitos da ação penal e recebeu a denúncia. Tudo bem, recebeu a denúncia, nós vamos providenciar a citação do réu. Uma vez que o réu foi citado, esse réu deverá apresentar resposta à acusação. Isso está lá no artigo 396A do CPP. Então, veja bem. 396A. Deixa eu melhorar esse 396 que não ficou muito legal não, né? Vou colocar aqui. 396A do CPP. Até aqui, o que eu quero que vocês entendam? Nós temos uma sequência de atos praticados, né? Essa sequência vai oferecimento da denúncia, o juiz recebe, se recebeu, determina a citação do réu, citou o réu, resposta à acusação no prazo de 10 dias. Isso está previsto no artigo 396A do CPP. Mas antes de aprofundar na resposta, é importantíssimo para nós que a gente entenda que depois da resposta à acusação, nós teremos aqui a fase da absolvição sumária. Isso está no artigo 397 do CPP. Aqui eu vou colocar um pontilhado para que você entenda que refere-se a outras etapas do rito que não serão objetos de estudo para nós agora. Pois muito bem. Promotor ofereceu a denúncia, juiz recebeu, citou o réu. O réu tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Essa é a peça que nós temos que aprender. Essa é a peça que nós vamos aprender a fazer. O que nós temos que aprender nessa peça? Aí agora eu quero que você preste muita atenção nesse rito que eu acabei de desenhar com vocês, porque é aqui que está o segredo da sua peça de resposta à acusação. Primeira coisa que você precisa entender. Como que você vai saber que essa peça é uma resposta à acusação? Depois da absolvição sumária, nós teríamos aqui uma audiência. Uma audiência de instrução. Minha letra não está legal, né? Então vamos melhorar. Agora sim. Nós teremos uma audiência. Tudo bem. Aqui o ponto de destaque. Você estudou o caso. Como é que você vai saber que é uma resposta à acusação? Primeira dica. O réu foi denunciado. Então nós temos a denúncia. A questão vai dizer que o réu foi denunciado. Mas não vai falar nada de audiência. Não vai haver qualquer menção à audiência. Se teve denúncia e não teve audiência, sua peça só pode ser resposta à acusação. Essa é a primeira dica. Percebam,
O seu cliente foi denunciado, mas a questão não mencionou nada de audiência. Ninguém foi ouvido em audiência. Não houve ainda uma audiência para se ouvir vítima, testemunhas, interrogar o réu. Não houve audiência. Memorize isso. Nós temos denúncia, mas não temos audiência. A peça só pode ser resposta à acusação. Porque é o único ato que a defesa pratica entre a denúncia e a audiência é resposta à acusação. Querem ver comigo? Raciocinem aqui, ó. Vamos lá, vou mudar até a cor da caneta para facilitar o entendimento de vocês. Quem oferece a denúncia? O MP. Quem recebe a denúncia? O juiz. Quem cita o réu? O oficial de justiça. A resposta à acusação é defesa. Quem absolve o réu? O juiz. Então perceba que da denúncia até na audiência, a única coisa que a defesa faz é a resposta à acusação. Portanto, se a questão falou, tem denúncia, o réu foi denunciado, mas não há ainda uma audiência, não se realizou qualquer audiência, significa dizer a peça é resposta à acusação. E a partir do momento que você entende que a peça é resposta à acusação, aí você passa para uma outra etapa. O que você vai alegar nessa peça? E aí, um detalhe que eu sugiro que você faça. Você vai estar fazendo essa prova com seu vadimeco nas mãos. Se você não lembra, não memoriza qual é o artigo, basta você ir no índice alfabético remissivo do seu vadimeco. Nós vamos ter uma aula em que eu vou explicar para vocês tudo sobre esse índice alfabético. Vou ensinar você a usar esse índice alfabético no vadimeco. Mas até lá, lembre-se o seguinte, pega o Código de Processo Penal, no início dele tem o índice. A palavra resposta à acusação, na ordem alfabética, letra R, hora que você encontrar a resposta à acusação, lá vai dizer para você qual é o artigo. Então você vai pegar o artigo 396-A. Nesse artigo 396-A, eu vou colocar aqui, ó, artigo 396-A. A primeira coisa que esse artigo vai trazer para você, o prazo. E a bem da verdade, esse artigo, deixa eu só pegar aqui que eu vou mostrar para vocês, que esse artigo não vai trazer tão somente o prazo. Ele traz, quem traz o prazo é o artigo 396, tá? O que vai acontecer é que o 396-A, quando você chega nele, você já passou pelo 396, e o 396 vai dizer que a resposta à acusação será apresentada no prazo de 10 dias. Então esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Então nós vamos lá, e eu vou passar para um outro slide, que eu quero colocar aqui, ó. Prazo. Como que eu vou contar prazo no processo penal? Vide artigo 798 do CPP. É a primeira coisa que você precisa aprender para fazer a resposta à acusação. Contar o prazo de 10 dias. Professor, como eu sei que o prazo é de 10 dias? A própria lei estabelece. Está lá no artigo 396 do CPP. Prazo de 10 dias. Primeira regra. Inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao ato. Nesse caso, eu estou falando da citação. Porque eu estou trabalhando com vocês a resposta à acusação.
Mas, se você estiver contando qualquer prazo, um prazo, por exemplo, para interposição de recurso, considera-se o primeiro dia útil seguinte ao ato. Qual é o ato? Intimação. Você foi intimado da sentença, começa a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte. Nesse caso agora, nós estamos a tratar da resposta à acusação. Então, eu começo a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte ao ato. Qual ato? Citação. O réu foi citado hoje, começa a contar o prazo amanhã. O réu foi citado na quinta, começa a contar o prazo na sexta. O réu foi citado na segunda, começa a contar o prazo na terça. O réu foi citado na sexta, começa a contar o prazo na segunda, porque é o primeiro dia útil. Então, se ele foi citado na sexta, o prazo só vai se iniciar na segunda-feira. Lembrando, ele foi citado na segunda, mas na terça é feriado. Começa a contar o prazo na quarta, porque sempre o prazo se inicia no primeiro dia útil seguinte. E lembrando que a OAB, ela considera os feriados nacionais. Ela cobra. Então a OAB vai te cobrar o conhecimento em saber que 21 de abril é feriado, 2 de novembro é feriado, 7 de setembro é feriado, 15 de novembro é feriado, 12 de outubro é feriado. Então, se essas questões caírem na prova e o réu foi citado dia 20 de abril, o prazo vai começar dia 22, porque dia 21 é feriado. Primeira dica, começa a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte. Pois muito bem. Segunda regra, não se interrompe. O que significa dizer, ao contrário do processo civil, a contagem de prazos no processo penal não é interrompida por sábados, domingos ou feriados. Se o processo, o réu foi citado na quarta, começa a contar o prazo na quinta e conta-se de forma ininterrupta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 10 dias. Prorroga para o primeiro dia útil seguinte, segunda. Por quê? Porque a terceira regra é que o prazo termina em dia útil. Termina em dia útil. Meus diletos amigos, prestem bem atenção nisso. Todas as últimas provas da OAB, eles colocaram que o prazo se iniciava numa terça ou numa quarta, para que você saiba que você não vai interromper a contagem no sábado e no domingo. As pessoas que fazem estágio em áreas relacionadas ao processo civil, ou em escritórios, ou com juízes, ou com promotores, e trabalham muito com civil, eles costumam ter mais dificuldade para entender isso, porque acabam ficando vinculados com aquela ideia de que não se conta o prazo no sábado e no domingo. Por favor, fiquem atentos a isso. No processo penal, não se interrompe o prazo. O prazo começa em dia útil, termina em dia útil e não se interrompe. Portanto, começa na terça, vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e vai embora. Beleza? Dito isso, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para que a gente volte lá onde a gente estava. Prazo, 10 dias. Vocês já sabem contar esse prazo. O artigo 396-A estabelece que você vai arguir preliminares. Então, olha só, você vai arguir preliminares. E aí, eu vou explicar para vocês o que vem a ser essas preliminares. Prestem atenção. Preliminar. Pré, antes. Preliminar é matéria de forma. Com certeza, você já estudou conosco, em algum momento de nossas aulas, a diferença de direito formal e de direito material. Direito material é mérito. Direito formal é forma. São regras do processo. O processo, que compõe o que a gente aprendeu a conhecer como
devido processo legal. Devido, de acordo, em conformidade. Processo, caminho. Legal, lei. Trilhar um caminho de acordo às regras que a lei estabeleceu. Trilhar o caminho em conformidade com as regras que a lei estabeleceu. Então, se nós temos um processo penal cujas regras já estão estabelecidas no Código, no CPP, esse processo tem que seguir essas regras. Se eu chego agora no processo, sim, porque se o meu cliente foi citado, ele vai ao meu escritório e me contrata. Eu cheguei agora no processo. Eu não participei da prática dos atos anteriores. E não era para eu participar mesmo, porque a denúncia não sou eu que ofereço, o inquérito não sou eu que presido, a denúncia não sou eu que recebo. Então, o meu momento é agora na resposta à acusação. Pois muito bem, se na resposta à acusação eu tenho que fazer a defesa do meu cliente, a primeira coisa que eu vou fazer é arguir preliminares. Professor, o que são essas preliminares? São regras do processo que eventualmente foram violadas até aqui. Percebam que eu não tenho como arguir eventuais violações futuras. Não cabe um exercício de futurologia que eu vou imaginar que na audiência o juiz vai... Não, não tem como. Eu só posso arguir o que já aconteceu. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Se eu estou fazendo a resposta à acusação e ela está aqui, eu vou analisar daqui para trás. Aqui estarão as preliminares. E aí, percebam, eu vou olhar se a citação foi correta, eu vou olhar se o recebimento foi correto, se a denúncia está correta, se o inquérito que está antes da denúncia está correto. Não tem nenhuma prova que foi produzida de forma ilícita. Por exemplo, será que um eventual reconhecimento de pessoas foi feito de acordo com o artigo 226 do Código? Para que a vítima reconheça a pessoa que cometeu contra ela um assalto, é preciso que obedeça a algumas regras. Lá no Código de Processo Penal, no artigo 226, tem as regras que o delegado precisa aplicar para fazer essa sessão de reconhecimento. Se esse reconhecimento foi feito em desconformidade com a lei, é aqui que eu vou alegar. Veja bem, se eu tenho uma falha na citação, o meu cliente deveria ser citado pessoalmente e a citação dele foi feita errada. É aqui que eu vou alegar, nas preliminares. Primeiro, eu estou explicando como é essa preliminar, como é a resposta à acusação, como será o mérito. Na próxima aula, nós vamos falar da peça, nós vamos aprender a fazer essa peça. Lógico que quando você chegar na próxima aula, você já assistiu essa, já tem uma ideia, aí eu vou falar da peça, fica muito mais fácil para você entender. Então, o que eu quero que você perceba agora é, eu já sei o prazo da resposta à acusação. Eu já sei identificar quando é resposta à acusação. Agora eu sei que a peça tem um bloco de assunto chamado preliminar. Eu sei que nessa preliminar eu vou arguir eventuais violações que houve até aqui no processo. Percebam que se não tiver havido nenhuma violação, eu não tenho nenhuma preliminar para arguir. Na vida real, é muito comum que eu faça uma resposta à acusação e não tenha nenhuma preliminar para arguir. Mas na prova da OAB, sempre vai haver. Sempre vai haver uma preliminar, porque é a forma que eles têm de testar se você sabe o que é preliminar. Beleza? Tranquilo? Preliminar são regras que foram eventualmente violadas. E aí eu volto aqui para destacar. Pode ser uma citação errada, pode ser um recebimento errado,
pode ser uma denúncia errada. Então, em razão disso, eu vou criar aqui para vocês um espaço onde nós vamos colocar aqui as principais preliminares. Para você já começar a estudar. A mais comum delas, erro na citação. Outro, prova ilícita no inquérito policial. Exemplo, reconhecimento de pessoas. É um exemplo, tá? Outra muito comum, suspensão condicional do processo. Ah, professor, o que vem a ser suspensão condicional do processo? Você, com certeza, já deve ter estudado. Se não ainda estudou, vai estudar comigo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95 traz 3 medidas despenalizadoras: transação penal, suspensão condicional do processo e composição civil dos danos. A suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Sugiro a você que procure a nossa aula que está abordando essa matéria e dê uma estudada, ela será muito útil para você. Aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: a suspensão condicional do processo ela é aplicada para todo e qualquer crime cuja pena mínima seja menor ou igual a 1 ano, desde que não seja afeto à Lei Maria da Penha, não seja praticado contra a mulher em ambiente doméstico e familiar. Mas, interessante você saber, aborto cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é menor ou igual a 1 ano. Furto, simples, pena de 1 a 4 anos, cabe suspensão condicional do processo. Posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, cabe suspensão condicional do processo, porque a pena é de 1 a 3 anos. Artigo 306 da Lei 9.503 de 97, embriaguez no trânsito, pena de 1 a 3 anos, cabe suspensão condicional do processo. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, pena de 1 a 5 anos, cabe suspensão condicional do processo. Receptação, artigo 180 do Código Penal, cabe suspensão condicional do processo. Estelionato, pena de 1 a 4 anos, artigo 171 do Código Penal, cabe suspensão condicional do processo. Percebam, se o seu cliente foi denunciado por qualquer um desses crimes, que a pena mínima é menor ou igual a 1 ano, se ele é primário de bons antecedentes, o promotor, ao oferecer a denúncia, deveria ter oferecido para ele uma suspensão condicional do processo. Se não o fez, nós estamos diante de uma formalidade que foi violada. É uma matéria de processo. Percebam, suspensão condicional do processo. Eu não estou discutindo o mérito. Eu não estou discutindo se o meu cliente é culpado ou inocente, se ele é ou não o autor dos fatos, se os fatos são ou não definidos como crime. Eu não estou discutindo o mérito. Eu estou discutindo, tem uma formalidade que deveria ter sido cumprida e não foi. Essa formalidade deveria ter sido obedecida pelo MP e não foi. E, portanto, se não cumpriu essa formalidade, eu vou arguir em matéria preliminar. Por quê? Vamos voltar aqui no slide. Olha só, ao oferecer a denúncia, ele não tinha que ter oferecido a suspensão condicional do processo? Sim. Se não o fez, nós temos uma preliminar
para arguir. Lembrando, preliminar, pré, vai arguir antes. Aquilo que deveria ter acontecido antes, para trás. Percebam, até aqui, onde exatamente que nós estamos? Nós estamos entendendo o que eu tenho que alegar numa resposta à acusação. Primeira coisa, as preliminares. O que são preliminares? Eu já expliquei. Regras do processo que deveriam ter sido obedecidas e talvez não foram. E aí eu tenho que alegar e pedir uma nulidade do processo. Para encerrar esse assunto, fique atento. Se você pede para anular o processo, você tem que provar que essa ausência de formalidade prejudicou o seu cliente. Então eu vou colocar aqui uma observação. Sempre demonstrar o prejuízo. Por que estou dizendo isso? Porque não vai se anular um processo se não tiver havido prejuízo para o seu cliente. Regras do artigo 563 do Código de Processo Penal. Não há nulidade sem que haja prejuízo. Percebam, se eu estou arguindo uma preliminar, se a preliminar é uma regra de formalidade que não foi obedecida, se essa regra não foi obedecida, eu tenho que anular o processo para voltar e fazer tudo de novo. Agora, obedecendo às formalidades. Mas percebam, se essa ausência de formalidade, se essa violação à norma não causou nenhum prejuízo para o seu cliente, por que vai anular? Não vai. O artigo 563 do CPP estabelece exatamente isso. Não há nulidade sem que haja prejuízo. Aquela terminologia francesa, pas de nullité sans grief, que lógico não vai cair na prova da OAB. Não há nulidade sem que haja prejuízo. Partindo-se dessa premissa, se você identificou alguma nulidade, alguma formalidade que deveria ter sido arguida e não foi, perceba, você tem que demonstrar o prejuízo. Exemplo, a citação do réu ficou errada. Se a citação do réu ficou errada, certamente vai violar o contraditório e a ampla defesa dele. Né? Se não foi oferecida suspensão condicional do processo, certamente causou um prejuízo para o réu. E por quê? Porque ele agora está respondendo um processo e ele tinha o direito de não responder esse processo. Então o prejuízo é evidente. Dito isso, vamos entender o seguinte. Se eu tenho aqui a citação, eu vou mudar a cor da caneta para que eu mostre para vocês que a próxima coisa que eu vou alegar é o mérito. Lá na lei vai dizer alegar tudo que interesse à defesa. Percebam, tudo que interesse à defesa é o quê? Eu vou alegar tudo que seja interessante para a defesa. Tudo que interessa à defesa é tudo que seja interessante para a defesa. E nesse caso interessante para a defesa, é eu pedir para absolver o réu. Isso é muito interessante. E aí eu estou falando de mérito. Percebam, portanto, que o mérito é o que está para frente. Aqui é o que eu vou alegar. A preliminar é o que está para trás. O mérito é o que está para frente. E aqui, logicamente, com o foco na absolvição sumária. Por quê? A próxima etapa, depois que eu apresentar a resposta à acusação, a próxima etapa não é a absolvição? É. Então, quando eu for enfrentar o mérito, o que eu quero? Convencer o juiz a absolver meu cliente. Eu vou convencer o juiz a absolver meu cliente e não ser preciso nem mesmo ir para a audiência. E aí, um ponto extremamente interessante que eu vou trazer para vocês aqui em outro slide. Mérito da resposta à acusação
sempre, lembrando que nós estamos falando do rito ordinário, estará no artigo 397 do CPP. Esse artigo tem 4 incisos. O primeiro deles, excludente de ilicitude. Exemplo, legítima defesa. Se o réu agiu em legítima defesa, é aqui que eu vou arguir. Segundo inciso, excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Ou seja, inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, erro de proibição. Em resumo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, são causas que, se eu identificar na questão, eu vou pedir para absolver meu cliente. Percebam, agora eu estou falando de mérito. Agora eu estou falando de fato e de autor. Ou esse fato não é crime, ou meu cliente não é o autor. O terceiro, o fato não é crime. Aqui eu estou falando de atipicidade da conduta. E se eu estou falando de atipicidade, você precisa, logicamente, dominar atipicidade material e atipicidade formal. Se você tem dúvida sobre essa matéria, corra lá nas aulas de direito penal, teoria do fato típico, para que você entenda o que é atipicidade formal, atipicidade material. Para você ter uma ideia o tanto que isso é importante, se você estiver diante de uma situação em que você percebeu o princípio da insignificância, é aqui que você vai pedir para absolver seu cliente. Imagine uma pessoa que furtou um picolé, de um vendedor de picolé. Esse picolé configura um princípio da insignificância em razão do valor? Sim. Tá, mas e aí? Eu vi na questão que é princípio da insignificância. O que é que eu vou fazer? No mérito, você vai pedir para absolver seu cliente. Absolvição por atipicidade material da conduta. Dê uma lida nesse conteúdo. Atipicidade formal, atipicidade material. Você precisa disso para aprender a usar esse inciso. O quarto inciso é o campeão de audiência na prova da OAB. Há, naquele caso, uma causa extintiva da punibilidade. Veja bem, causa extintiva da punibilidade. Ou houve prescrição, ou houve perdão do ofendido, ou houve a decadência, são causas extintivas da punibilidade. E é lógico, essas causas extintivas da punibilidade estão lá no artigo 107 do Código Penal. Se você tem dúvida de quais são elas, corra lá no artigo 107 e dê uma lida. Então percebam, primeiro você vai arguir as preliminares. Depois das preliminares, você vai arguir o mérito. E aqui no mérito, perceba, você vai arguir o que está para frente, porque você quer absolver seu cliente. E a absolvição está depois da resposta. Então você vai pedir para absolver seu cliente e as hipóteses de absolvição estão no artigo 397 do CPP, que eu já anotei aqui e já estratifiquei lá na questão, lá no outro slide, os 4 incisos do artigo 397. As outras questões trazidas pelo artigo 396-A não precisa muito aprofundar. Primeiro, juntar documentos. Você não vai juntar documentos na prova da OAB. Segundo, justificação. Não cabe na prova da OAB. Você vai especificar as provas. Sim. Você vai colocar na resposta quais provas você pretende produzir. Prova testemunhal, juntar o rol de testemunhas. Isso nós vamos aprender
na peça que nós vamos fazer na próxima aula. Então percebam que tudo que nós precisávamos entender, a bagagem teórica da resposta à acusação, está pronto. Agora, vamos botar a mão na massa e fazer uma resposta à acusação na prática. Pegar uma prova da OAB e entender como que nós vamos fazer tudo isso aqui e construir a nossa peça. Cuidado! Se você tem dificuldade com algum assunto relacionado ao direito penal aqui, causa extintiva da punibilidade, o que é fato típico, essas questões que eu abordei, corra, dê uma estudada, dê uma lida, que você vai precisar disso. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau!